Bom dia a todos. Hoje falaremos sobre os remédios para controlar a sua pressão arterial. Não se esqueça, entretanto, de se inscrever em nosso canal e curtir nossos vídeos. Se ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário. Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que a hipertensão arterial ou pressão alta é perigosa se não for controlada, aumentando o risco de ataque cardíaco e de derrame cerebral. Entretanto, o uso de remédios para baixar a pressão arterial pode diminuir a expectativa de vida, segundo estudos da Universidade da Flórida. Certo? São baseados em estudos isso aí. Esse estudo foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana e mostrou que quando se trata de medicação para a pressão arterial, menos é mais. Isto é mais um exemplo do uso de medicamentos como uma solução paliativa para um problema de saúde que tem causas básicas, mas que ao invés de cuidar das mesmas, medica seus sintomas, prescrevendo antihipertensivos para o paciente usar a vida inteira. Na minha maneira de ver, isso não está certo. Um verdadeiro absurdo, do meu ponto de vista, tá? Já que a hipertensão arterial, minha gente, tem causas, tem várias causas, e é com elas que temos que nos preocupar e não tratar os sintomas. Você vai mandar o médico, você vai no cardiologista, ele vai mandar você tomar remédio de pressão arterial para baixar a sua pressão a vida inteira. Bom, hoje sabemos que poderemos obter um número de pressão arterial mais saudável, com uma alimentação equilibrada, com exercícios físicos e controle também do seu estresse, que é muito importante. Hoje vemos como é comum os remédios prometerem ser seguros, mas muitas vezes, gente, não, eles são mais prejudiciais do que benéficos. Por outro lado, os remédios para pressão alta, juntamente com os analgésicos e comprimidos para dormir, são alguns dos remédios mais vendidos no Brasil. Pois eu digo então para vocês, tomem cuidado, tá bom? Pois os remédios para reduzir a pressão arterial podem ser prejudiciais para vocês. Na verdade, os remédios controlados, eles matam mais gente do que as drogas ilícitas. A morte causada por remédios controlados é uma epidemia do século XXI, matando até mesmo mais pessoas do que acidentes automobilísticos. Apesar de tudo que falamos, podemos dizer que temos boas notícias para vocês, porque a maioria das pessoas não precisam de remédios controlados para tratar ou normalizar sua pressão arterial. Na maioria dos casos, a hipertensão pode ser revertida com alguns ajustes básicos na sua alimentação e no seu estilo de vida. Primeiro, veja o seguinte e me responda: você segue uma alimentação rica em grãos, cereais e pobre em gorduras? Bom, se você respondeu sim, sinto dizer que esse tipo de alimentação é uma porta de entrada para quem quer desenvolver hipertensão arterial. Existe um médico nos Estados Unidos chamado Dr. William Davis, que é um cardiologista, e já afirmava há tempos atrás o seguinte: coma mais gordura e evite o máximo os grãos. Foi o que nós falamos agora há pouco, tá bom? Ele já falava isso. A maioria das pessoas que faz uso de muitos carboidratos e açúcares tem uma coisa que chamamos de resistência insulínica e que é a causa do diabetes tipo 2, e destas, quase todas têm pressão alta devido ao excesso da insulina e são sedentárias. Então, uma das causas da hipertensão arterial é o excesso de açúcar, causando resistência insulínica. Portanto, se você tem hipertensão arterial, é bem provável que tenha níveis altos de glicose e insulina no sangue, pois estes problemas geralmente andam juntos. Juntamente com o excesso de carboidratos, a maioria das pessoas tem consumido gorduras consideradas por nós como gorduras de má qualidade. E quais são essas gorduras de má qualidade? São os óleos vegetais poliinsaturados e as gorduras trans. Ao contrário do que você aprendeu, nós não precisamos de glicose para viver, vocês sabiam? Pois formamos açúcar através de aminoácidos e glicerol, que é um tipo de gordura, num processo denominado de gliconeogênese ou gluconeogênese, que se processa no fígado.
A glicose não é o combustível preferido pelo nosso organismo, principalmente pelo cérebro e coração, certo? E sim a gordura, minha gente, tá bom? O cérebro adora queimar gordura, processar gordura, o coração também. São órgãos elétricos, entendendo? Por outro lado, gostaria que você entendesse e soubesse que a gordura não faz você engordar, mas sim um excesso de carboidratos. Essas gorduras boas, elas aumentam a sua saciedade. Você vai ficar o dia inteiro com menos fome, eu tenho certeza disso aí. Você poderia se beneficiar muito do seu estado de saúde se comesse de 50% a 70% de sua alimentação em gorduras boas. E aqui vão algumas das gorduras saudáveis que nós recomendamos. Quais são? Azeitonas e azeite de oliva, o coco e o óleo de coco, as nozes cruas, como amêndoas ou noz peçã, a gema de ovos orgânicos, principalmente, o atum, o salmão, o azeite de dendê, por isso é muito interessante. As oleaginosas, que são as oleaginosas, são as castanhas, a macadâmia, a pistacha e outros, né? Bom, agora aqui vou dar uma dica para você que tem hipertensão arterial e quer ficar livre dela sem remédios, ok? Primeiro, substitua a maioria dos carboidratos por hortaliças sem amido e troque as calorias perdidas por gorduras saudáveis, conforme já mencionamos. Procure normalizar a relação entre ômega 6 e 3. Hoje nós temos uma relação aqui no Brasil, de 30 de ômega 6, que é uma gordura inflamatória, e 3 de ômega 3, sendo que o normal é de 1 para 1. As duas gorduras são importantes na nossa saúde, porém estamos digerindo muito mais ômega 6 que ômega 3, certo? Precisa ver, o certo é uma relação 1 para 1 ou 1 para 3, pelo menos. O consumo de ômega 3 é uma das melhores maneiras de deixar os receptores de insulina sensíveis novamente se você sofre de resistência insulínica. E as melhores fontes de ômega 3 são os peixes e produtos de origem animal. Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos peixes frescos contém níveis altos de mercúrio. A hipertensão arterial, minha gente, está ligada a baixos níveis também de magnésio no corpo. Isso é uma outra causa de hipertensão arterial, a deficiência de magnésio. Então, nós orientamos, aumente o seu consumo de magnésio através de suplementos encontrados em várias lojas de produtos naturais. Outra coisa importante é você controlar seus níveis de ácido úrico no sangue, porque o ácido úrico é inflamatório e é uma de outra das causas que nós falamos do aumento da pressão arterial. Então veja bem, aqui nós estamos trabalhando com causa. Então vocês já viram várias causas, pois o mesmo ácido úrico pode aumentar os seus níveis de pressão arterial, conforme recomendamos. Outra coisa, minha gente, elimine o seu café, a sua cafeína, tá bom? A conexão entre consumo de cafeína e pressão alta não é bem compreendida ainda, mas existem evidências suficientes que dizem que se você tem hipertensão arterial, o café pode piorar, tá bom? Então dê uma maneirada no café. Outra dica é consuma alimentos fermentados, porque eles vão melhorar muito a sua microbiota intestinal. Certo? Lugar de muitos pontos que começam, muita coisa começa por aí, né? Os chineses já diziam há mais de 4 mil anos atrás que toda doença começa e termina no intestino. Então precisamos melhorar a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal. Aqui a melhor maneira de equilibrar essa sua microbiota intestinal é incluindo alimentos fermentados na sua alimentação. E quais são esses alimentos fermentados? Olha, nós orientamos aqui o chucrute, só para vocês terem uma noção, 56 a 80 gramas de chucrute corresponde a 100 tipos de lactobacilos ou probióticos diferentes, que custam um absurdo, tá bom? Além disso, os legumes fermentados, as hortaliças fermentadas, o iogurte feito com vacas alimentadas com pasto, sabe? O kefir também alimentados com vaca de pasto, ou mesmo o kefir de leite de soja, certo? O natto, a soja fermentada, o miso e o tempê também são muito importantes. E outra coisa, melhore seus níveis de vitamina D.
Porque os níveis de vitamina D, quando a vitamina D está com níveis baixos, isso pode causar aumento da sua pressão arterial. Por quê, hein? Porque, olha só que interessante, a vitamina D é um inibidor do sistema renina-angiotensina. O que é sistema renina-angiotensina? É um sistema que normalmente regula a sua pressão arterial. É a melhor fonte de vitamina D, vocês sabem que é o sol. Temos um vídeo especial só sobre isso. Se vocês quiserem, pode recorrer a esse vídeo que vocês vão ver as vantagens que tem, que pode ter a vitamina D no seu organismo. Outra coisa, minha gente, é fazer atividade física com frequência, né? Porque isso vai melhorar muito a sua pressão arterial. Isso é importante para manter a saúde do seu sistema vascular. Por fim, procure controlar o seu estresse. Todo mundo sabe que o estresse aumenta os níveis de cortisol e esse hormônio aumenta a pressão arterial. A melhor forma de tratar a hipertensão é com uma abordagem natural e não com um coquetel de medicamentos que podem acabar prejudicando você. Um fato muito interessante que gostaria de comentar aqui, que é muito importante, é um estudo que revelou que o controle mais rigoroso da sua pressão arterial com remédios não está associado a melhores resultados, podendo inclusive encurtar a sua expectativa de vida. Olha que coisa interessante, são estudos que mostram isso aí, não sou eu que estou falando. As mudanças no seu estilo de vida, principalmente no controle da sua insulina, colocará você no caminho mais seguro à sua saúde ideal. Por hoje é só, minha gente. Até a próxima e um grande abraço a todos.